Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do Maternidade Bíblica Criando Filhos à Maneira de Deus. E hoje nós vamos falar sobre emoções. Será que é importante nós reconhecermos e validarmos as emoções das nossas crianças desde cedo? Vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês para que fique mais fácil a gente seguir o raciocínio e vocês me acompanharem. Vou colocar aqui. Então, nós vamos hoje ensinar as crianças a serem emocionalmente ajustadas. Ele é super bonzinho, começou do nada. Quem já ouviu aqui essa expressão? Eu já ouvi várias vezes. A verdade é que é difícil a gente acreditar que começou do nada. É bem possível. O que acontece corriqueiramente aqui. A criança já vem apresentando alguns comportamentos e a gente não percebe algumas reações e a gente não percebe ou a gente não dá importância, a gente vai vendo aonde isso vai dar. E de repente a gente está lidando com crianças com emoções descontroladas. Sobre o que nós vamos conversar então hoje? Nós vamos conversar sobre a importância de reconhecer e lidar com as emoções das crianças desde cedo. Nós vamos conversar sobre o ajuste do modelo dos pais, né? Os pais sendo modelo para os filhos. Nós vamos falar sobre a missão dos pais. Todas as crianças têm emoções, assim como nós adultos. O importante é como os pais reagem às emoções das crianças. Por exemplo, em um momento de explosão de raiva, descontrole de choro, o que você faz? Você faz de tudo para entreter a criança, divertir e ensinar coisas a ela naquele momento da explosão de raiva, do descontrole do choro? Você se esforça muito para evitar que a criança chore? Você encontra uma forma para ela fazer o que você quer que ela faça sem ela perceber, né? A distração. Você quer ver o seu filho sempre feliz, então você acaba cedendo ao que ele quer naquele momento. Eu preciso te dizer uma coisa, papai, eu preciso te dizer uma coisa, mamãe. Nós precisamos nos preocupar menos em fazer as crianças sempre felizes e mais com ensiná-las a serem emocionalmente bem ajustadas. A ideia aqui não é protegê-las dos seus sentimentos, mas de dar ferramentas para que elas possam lidar com as situações do cotidiano, o tédio, as decepções, os desafios enquanto a vida vai passando. Então, todos nós, desde que nascemos até o dia que iremos morrer, nós vamos lidar com emoções, algumas boas, outras ruins, outras contraditórias, e a gente precisa ensinar os nossos filhos a conviver e a controlar essas emoções. Para que isso seja possível, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estabelecer limites. Sua casa possui limites claros? Qual comportamento é aceitável? Qual comportamento é inaceitável? De jeito algum, isso não é aceitável. Vocês obedecem a esses comportamentos? Você, mamãe, papai, você tem esse comportamento, mas o seu filho não pode ter esse comportamento? É importante a gente analisar isso nas nossas casas. É preciso ajudá-las a entender os seus sentimentos. O que está acontecendo? O que ela está sentindo? Ela está com raiva? Ela está magoada? Ela está com medo? Ela está insegura? Então, nós precisamos ajudar as crianças a reconhecer e nomear esses sentimentos. E nós também precisamos mostrar como controlar o humor. O ajuste emocional reforça a ligação entre mãe e criança, entre pai e filho, porque enche o reservatório de confiança que começa no nascimento. Então, seu filho, ele precisa saber que pode contar com você. Se ele estiver com medo, com raiva, se ele estiver excessivamente animado, ele deve saber que pode contar com você para contar o que ele sente, sem que você tenha uma reação exagerada, desproporcional ao que ele está falando ou fazendo.
nós precisamos reconhecer as emoções descontroladas e os seus fatores de risco. Então, eu quero colocar aqui alguns fatores de risco, né? Para que a criança tenha emoções descontroladas. Então, nós temos aqui temperamento da criança, fatores ambientais, nós temos a questão de problemas no desenvolvimento e nós temos o comportamento dos pais. Então, esses 4 fatores são fatores de risco que vão deixar a criança propensa a ter emoções descontroladas. Então, vamos lá. Temperamento da criança. É mais provável que as crianças tenham emoções descontroladas quando elas são mais propensas ou vulneráveis a terem um temperamento irritável, enérgico, sensível. Também é importante a gente prestar atenção, observar ao estilo emocional dos nossos filhos. Então, ele é uma criança alegre, porém reservada? Ele é uma criança que possui emoções exageradas, ultra sensíveis? Então, às vezes, acontece uma situação que você fala assim, nossa, mas não aconteceu nada demais e ele está desse jeito, né? Possivelmente ele é uma criança ultra sensível. Então, isso já é um temperamento que nós observamos, inclusive, no nascimento, quando as crianças nascem. É possível a gente observar esse temperamento, esse estilo emocional dos nossos filhos. Se você tiver interesse de saber qual que é o temperamento da sua criança, eu vou deixar um questionário para que você preencha e você mesma descubra aí qual é o temperamento da sua criança. Ah, mas meu filho já está mais velho, então você vai ter que se lembrar ali de quando ele nasceu, como é que ele se comportava, e obviamente que isso, conforme as crianças crescem, isso pode ser moldado e transformado de acordo com a ação do Espírito Santo e do ensino dos pais. Então, fatores ambientais. É mais provável que as crianças tenham emoções descontroladas se a gente não tiver em casa dispositivos de segurança adequados. Então, por exemplo, a criança se sente insegura, é, por exemplo, a cozinha não é fechada, então os pais estão sempre ali dando comandos de estresse, não faz isso, não toca naquilo, cuidado com isso. Então, quando a gente não tem dispositivos de segurança, a gente acaba dando tantos comandos de cuidado e agitação que é possível que os nossos filhos fiquem emocionalmente desajustados, como se estivessem sempre em situação de perigo. Não possuem um local para desabafar as suas emoções. Criança não tem, não pode chorar, não pode ficar ali quietinho, tentando manter um ajuste emocional, ele não tem esse direito, esse local apropriado. Se houve mudança, né, ou um caos na família, alguém ficou muito doente, ou um dos pais faleceu, ou o irmão está doente, mudança de escola. Então, tudo isso são fatores ambientais que podem interferir nas emoções das crianças e fazer com que sejam emoções descontroladas. Problemas no desenvolvimento. É mais provável que as crianças tenham emoções descontroladas se elas estiverem passando por ansiedade da separação, um período que não tem uma linguagem expressiva, ou seja, ela não consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo, ela ainda não fala, ou tenha algum problema, né, de fato, para expressar até visualmente o que ela está sentindo. Problemas no desenvolvimento, a gente pode se lembrar aí do Terrible Two, né? Aquele período dos 2 anos, onde a criança, ela está fazendo um ajuste aí daquilo que ela está crescendo intelectualmente, ela está ganhando novas habilidades, ela está começando a correr e mudar o seu comportamento físico, isso também acompanha o amadurecimento emocional, então ela está aí nessa fase de maturidade, né, de amadurecimento dos seus desenvolvimentos, então ela não consegue lidar muito bem
com esses sentimentos. Outro fator, problema de desenvolvimento, é o nascimento de dentes, né? Que deixa a criança realmente muito irritada, principalmente quando ela já tem um temperamento irritável. Um outro fator de risco é o comportamento dos pais. Então, se os pais são subjetivos, não objetivos, eles não conseguem também falar das suas emoções, ele não consegue apontar para a criança claramente o que espera da família e das reações, tanto pessoais quanto da criança. Quando os pais não impedem o comportamento indesejado, cortando o mal pela raiz através da repreensão e da vara. Então, quando os pais não aprendem a repreender e aplicar a vara no momento apropriado e correto, e eles vão permitindo que a criança, reiteradas vezes, mantenha as suas emoções descontroladas, nós estamos reforçando esse comportamento. Quando os pais não são constantes. O que é isso? Hoje eu agi dessa forma, cortando o mal pela raiz. Fiz a repreensão e apliquei a vara. Mas no outro dia eu estou cansado, isso é tão trabalhoso, e eu acabo não sendo constante, não vou deixar para lá, não vou falar, vai passar dessa vez, não vou falar nada. Então a gente não é constante naquilo que nós pretendemos ensinar os nossos filhos. Quando os pais têm padrões diferentes e os pais brigam entre si, e quando os pais não preparam as crianças para eventos iminentes que possam ser estressantes. Então, por exemplo, nós vamos a uma festinha, nós vamos voltar tarde, nós vamos num ambiente onde não tenha brinquedoteca, por exemplo. Não é um ambiente preparado para receber crianças. E aí os pais não avisam, não levam nenhum recurso também para que a criança ali se entretenha, exageram no tempo que permanece naquele ambiente, e aí a criança começa a ter reações descontroladas. Então, a gente vê que os pais também precisam ter atenção em relação ao seu comportamento. Os pais precisam ensinar a criança a distinguir as ações boas das más, as certas das erradas, e mostrar como entender e controlar as suas emoções. Quando seu filho sofre uma frustração, exemplo, está na hora de ir embora, na hora de sair do pula-pula, agora é hora de devolver o brinquedo, olha, você precisa ir com o cabelo preso. A criança sofre uma frustração e ele pode apresentar, então, uma emoção descontrolada. Quando isso acontece, ele não sabe o que se passa, não consegue interromper o ciclo crescente de sentimentos. Ele não consegue perceber que aquilo está crescendo, ele não consegue interromper. Então, crianças com frequentes emoções descontroladas, com o tempo, tornam-se socialmente isoladas. As crianças vão sendo deixadas de lado. Possivelmente essas crianças possuem um estilo emocional irritável, enérgico ou sensível. Porém, preste atenção, o seu temperamento não deve ser um atestado para o seu destino. Então, por mais que seu filho, sua filha, tenha esse temperamento irritável, enérgico, sensível, isso não é um atestado de eternidade para isso. Isso pode ser ajustado, isso pode ser transformado, certo? Certos temperamentos tornam a criança mais propensa a ataques de cólera, né? Aquele nervosismo intenso. Os de temperamentos irritáveis e enérgicos e os sensíveis precisam de atenção extra no que se refere à prontidão emocional. Isso não quer dizer, papai, mamãe, que nós precisamos fazer de tudo para que essa criança não tenha acesso a esses sentimentos. Não é isso que se trata. Na verdade, nós precisamos corrigir quando acontece esse padrão. E a gente precisa ter essa prontidão emocional, é a percepção dos pais para que você consiga modular, né, essa reação antes do ataque de cólera. Mas caso aconteça esse ataque, os pais também precisam aprender como agir nessa situação. Podemos ver o temperamento desde o nascimento, mas no decorrer do crescimento vão desenvolvimento estilos emocionais e sociais.
Então, vamos falar um pouquinho a respeito de estilos emocionais e sociais? Como a gente percebe isso nos relacionamentos? Então, por exemplo, nós temos uma criança que é aventureira, ela é sociável. Como é que ela se comporta? Ela geralmente brinca alegremente em grupo. Quando é repreendido, ele aprende com facilidade, compartilha seus brinquedos, guarda os brinquedos sem fazer manha, tem um espírito de liderança. Nós também temos a criança que ela é alegre, mas ela é uma criança reservada. Em geral, ela não chora desnecessariamente. Ela observa atentamente a interação com as outras crianças. Se está com um brinquedo que outra criança deseja, ela desiste imediatamente por medo. Apresenta menos medo que um ultrassensível, mas nós devemos ter cuidado com as situações onde nós colocamos os nossos filhos. Um ultrassensível é uma criança que o mínimo estímulo perturba essa criança. Geralmente fica perto dos pais nas situações novas, ele vai ficar observando as crianças sem interagir com elas, chora com facilidade e pode ter um ataque se outra criança se aproximar, pegar o brinquedo ou estiver perto da mãe, ou se a mãe der atenção para essa outra criança. Nós temos também a criança com reações fortes. Ela pode tornar seguro, ela pode se tornar uma criança muito segura de si e até agressivo e impulsivo. A maioria das crianças acreditam que tudo gira ao seu redor, mas esse tipo é ainda mais determinado. Ela é forte, competente e, e percebe rapidamente que pode dar um tapa, morder ou chutar para resolver ali as suas questões. Então, a gente também deve observar esse estilo emocional. Agora, eu quero colocar aqui, de lado a lado, assim, para vocês entenderem que uma criança que tem um estilo emocional, é possível que ela tenha tido um determinado temperamento no nascimento. Então, a gente consegue acompanhar aí um pouquinho do caminho que o nosso filho está percorrendo, principalmente para você, mamãe, que ainda tem bebê e que está acompanhando aí o crescimento e desenvolvimento dele. Então, crianças que tiveram temperamento do tipo anjo ou livro-texto, e alguns enérgicos, eles têm um estilo emocional mais ou menos ali parecido com o aventureiro feliz. As crianças muito irritáveis, alguns anjos de livro-texto, são crianças alegres e reservadas. Crianças muito sensíveis e algumas irritáveis, elas são do estilo emocional ultrassensível. Crianças enérgicas e algumas crianças irritáveis, elas possuem, sim, tendência a desenvolver um estilo emocional de reações fortes. São crianças que têm reações fortes ao que está acontecendo no seu ambiente. Embora o temperamento seja bastante consistente, os estilos emocionais sociais evoluem à medida que a criança cresce. Uma criança alegre, porém reservada, pode um dia sair da concha. E uma criança de reações fortes pode se refrear quando entra na pré-escola. Porém, em geral, essas mudanças ocorrem com a orientação dos pais. Então, nós podemos ajustar, sim, essas respostas emocionais, esses estilos emocionais. Nós precisamos nos preparar para fazer isso. Como as crianças, então, aprendem a controlar suas emoções e desenvolver habilidades sociais? Através do modelo emocional dos pais, praticando a empatia e aprendendo estratégias para as crianças se comunicarem de forma clara e assertiva. Olha só a importância que nós devemos ter de comunicar com os nossos filhos com clareza e assertividade, para que também eles desenvolvam a mesma habilidade, que eles consigam se comunicar conosco e interagir socialmente de forma clara e assertiva. Estilos temperamental dos pais. É importante a gente falar sobre isso. Nós temos também pais e seus estilos temperamentais. E cada estilo temperamental do pai vai agir com seus filhos de determinada maneira. E isso também precisa de ajuste. Então, pais confiantes, né? São aqueles pais
sossegados, calmos, se ajustam bem a todos os tipos de bebês e crianças. Com o primeiro filho, eles tendem a aceitar bem as mudanças na vida e os altos e baixos da paternidade. Nós temos também aqueles pais que são ao pé da letra. Eles fazem tudo de acordo com os livros e, às vezes, colocam-se em situações que trazem muita frustração, porque esperam que o bebê e a criança não se desviem da norma e eles possuem dificuldade com bebês sensíveis e enérgicos, mas se dão muito bem com os livros textos e os bebês anjos. Eu, particularmente, o meu estilo temperamental é esse aqui, ó, paz ao pé da letra. Qual será o seu? Pais nervosos são muito sensíveis, podem ser tímidos e, por isso, é difícil solicitarem ajuda e companhia de outros pais. As mães nervosas choram muito e se sentem incompetentes nos primeiros dias. Os pais nervosos têm medo de segurar o bebê. Se dão bem com o livro-texto e com os bebês anjos e acham que nos dias difíceis sempre fizeram algo errado. Aquele pai que sempre está assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que ele está assim? A gente se esquece que é um outro ser humano, né, que está ali com a gente e que as reações emocionais, elas dependem de cada criança, de cada estilo, e cada um vai ter o seu. Pais empreendedores, esses estão sempre mudando, sempre envolvidos em algum projeto, não ficam sentados por muito tempo, perturbam o fato de que o bebê os desacelera, os freia e podem ter personalidade forte. Pais empreendedores costumam resistir aos conselhos e ficam bravos com bebês sensíveis e batem de frente com os bebês enérgicos, são muito rígidos e orientados pelas próprias necessidades e tendem a ser inflexíveis. Olha só. Importante a gente tentar se reconhecer aí. Pais obstinados. Estes pensam que sabem tudo e ficam chateados quando o bebê não responde como eles acham que deveria. São cheios de opiniões e teimosos. Estão sempre reclamando e gemendo. Têm dificuldade de tolerar o choro do bebê sensível e ficam incomodados porque sempre precisam acalmar ou perseguir o bebê enérgico. Em geral, sempre encontram uma maneira de criticar e encontrar defeitos, seja qual for o tipo de bebê, ou de criança, ou de pessoas. Para piorar as coisas, falam mal do bebê e reclamam dele para outras pessoas quando ele, o bebê, pode ouvir. Qual é a nossa missão, então? A missão dos pais cristãos é ajustar as respostas emocionais pessoais e a de seus filhos de acordo com o que orienta a palavra de Deus. Pais precisam ser modelos. A principal missão dos pais é apresentar o evangelho salvador a seus filhos. Então, mais do que filhos obedientes, mais do que filhos emocionalmente ajustados, nós queremos filhos justificados pela graça. Então, quando nós ajudamos os nossos filhos a serem emocionalmente ajustados, emocionalmente maduros, que vão ter maturidade emocional, nós também teremos filhos que vão compreender e aceitar o evangelho da graça com mais facilidade. Ele vai ter capacidade de se relacionar com Deus de forma genuína. Nós não podemos ser controlados por nossas emoções, mas devemos controlá-las pela ação do Espírito Santo e fazer com que as emoções trabalhem a nosso favor. Então, tanto pais precisam entender essa máxima, quanto esses mesmos pais precisam ensinar os seus filhos a fazerem o mesmo. Provérbios 16, 32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, veja a importância de nós controlarmos as nossas emoções e ajudarmos os nossos filhos a controlar as emoções deles, a ajustar as emoções deles, partindo lá do início, quando eles ainda são bebês. Não adianta você querer ter adolescentes emocionalmente ajustados se você não se esforçou ainda ali
na infância. Enquanto pais cristãos, nós devemos manifestar em nós o padrão emocional regido pelo fruto do Espírito. Então, nós devemos manifestar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o principal aqui, que é o que nós falamos hoje, domínio próprio. Nós precisamos desenvolver em nós, pela graça do Espírito Santo, o domínio próprio. Nós precisamos dominar as nossas emoções. Nós não podemos ser controlados por nossas emoções. E nós devemos ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo. Eu espero que essa aula te ajude a refletir, primeiramente, sobre você, mamãe e papai, e depois possa te ajudar a implementar o que você está aprendendo para fortalecer as emoções dos seus filhos e ensiná-los, então, no caminho da justiça, para que eles reconheçam Jesus como Salvador de suas vidas. E se você tiver interesse, então, de preencher o questionário, ele vai estar disponível também lá na plataforma. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.